Vamos então aos assuntos de hoje. A sabatina de Jorge Messias, penduricalhos do Judiciário e a Times Square de São Paulo. Hoje a gente começa com o nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Ô, Hélio, hoje é o último dia para o Jorge Messias buscar pessoalmente apoio ao seu nome para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Amanhã ele será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 5 meses depois de ser escolhido pelo presidente Lula. E a nossa primeira pergunta é bem objetiva, Hélio. O Jorge Messias deve ser aprovado para o Supremo? Carol, essa sabatina, essa validação ou não do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal vai ser um divisor de águas, na minha opinião. Se o Senado aprovar o Messias, vai jogar querosene no fogo, vai piorar muito o clima institucional, se isso é possível. Se o Senado rejeitar o Messias, como é a prerrogativa constitucional do Senado, vai ajudar a recolocar o Brasil nos trilhos republicanos. E por que eu digo isso? Porque está todo mundo vendo no que se transformou o Supremo Tribunal Federal, um órgão político, um órgão legislativo, legislador, totalmente fora da função constitucional. Essa transmutação do Supremo Tribunal Federal, nesse monstro de 3 cabeças, aconteceu basicamente naquele contexto de alinhamento do establishment contra o Bolsonaro, só que os tempos mudaram. Para a gente resgatar a institucionalidade do STF, a gente precisa de algumas coisas acontecendo. Uma delas é que os próximos nomeados sejam juízes absolutamente não políticos, Carol. Lembrando que nesse governo Lula 3, o Lula já nomeou o advogado pessoal dele na Lava Jato e ele nomeou o Dino, que é um político nato, que foi autoritário como ministro da Justiça e que é ideólogo de extrema esquerda. O Messias, embora a turma do PT tente negar, ele também é um ser muito mais político do que do mundo jurídico. Ele foi assessor da Dilma, ele está no barco do PT há muito tempo. Então, se ele virar ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser mais um a fazer política, mais um a mudar as leis para o que eles acham que deveria ser a lei, em vez de fiscalizar o cumprimento da letra da Constituição, Carol, como ela é. E no nosso sistema, só os senadores podem frear mais essa barbaridade do Lula. É um processo legítimo. O presidente indica quem ele quer, dentro da regra estabelecida, notório saber jurídico, reputação ilibada, etc. E o Senado aceita ou não a indicação. O problema é que, historicamente, sempre rolou aprovação automática. O que se viu até hoje nas sabatinas sempre foram sessões de puxa-saquismo explícito. Então, o Novo, o PL, já fecharam questão contra a aprovação do Messias, ótimo. Lembrando que o voto dos senadores é secreto, ele só é aberto na CCJ. Então, se o Messias for aprovado, na minha opinião, cada senador que tentar a reeleição vai ser questionado, vai ser cobrado sobre como, afinal, ele votou na sessão secreta. O brasileiro, Carol, cansou desse conluio entre os poderosos. Vamos para o nosso segundo assunto, Hélio, que também envolve o Judiciário. A Associação dos Magistrados Brasileiros pediu ao Supremo Tribunal Federal mais tempo para a aplicação das novas regras que limitam o pagamento dos chamados penduricalhos. A associação alega que tribunais estão com dificuldades para operacionalizar a decisão. Hélio, na sua opinião, esse prazo maior é necessário? Carol, na verdade a pergunta é outra. Se a gente já tem uma regra na Constituição que estabelece o teto remuneratório do servidor público, por que diabos o Supremo Tribunal Federal resolveu escrever uma nova regra, uma alteração na lei? Sim, porque o que o Supremo fez foi legalizar o estouro do teto em até 70% todo mês, por meio de verbas mandrake. Porque o teto existe justamente para se colocar um limite, mas a classe política odeia limite, eles não querem um limite, eles querem ganhar mais a qualquer custo. Tem, por exemplo, juiz aos montes ganhando R$100 mil ao mês. A gente viu a matéria que foi apresentada agora há pouco. Um exemplo bem emblemático do que virou o judiciário no Brasil é o juiz Marco Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça, que foi afastado por suspeita de assédio sexual. Esse senhor segue recebendo, segundo a imprensa, R$100 mil por mês, mesmo afastado. Então, pela Constituição, nenhum servidor público, Carol, pode ganhar mais que R$46 mil por mês, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois da decisão do Supremo,
verbas indenizatórias e adicional por tempo de carreira podem ser aplicados até o limite de 70% do salário. Então, na prática, a decisão do Supremo chuta os salários dos espertalhões para mais de R$70 mil por mês. Na verdade, eles fizeram um tabelamento. E é óbvio que muito rapidamente todos vão acabar se alinhando a esse novo teto estourado. O que a Associação dos Magistrados quer é ganhar um tempo para continuar pagando todos os penduricários que já vinham sendo pagos e tal, para depois eles litigarem. Deviam ter, na verdade, vergonha. No Brasil, funcionário público sempre ganhou menos que na iniciativa privada, exceto em função ultra qualificada e tal. Hoje ganhou muito mais, na média. Uma história que ficou famosa alguns anos atrás foi aquela do garçom que chegou a ganhar no Congresso 5 vezes mais do que ele ganharia num bom restaurante. Carol, essa história dos penduricalhos é um triste exemplo de que no Brasil, quando as autoridades, quando os poderosos não cumprem a lei, eles inventam outra lei mais cumprível. Um absurdo. E temos aqui nosso terceiro assunto, Hélio, a Times Square paulistana. Esse projeto foi lançado oficialmente pelo governador de São Paulo, pelo prefeito da capital paulista e prevê a instalação de painéis com até 25 metros de altura em prédios da região central de São Paulo. Acontece que os críticos à iniciativa dizem que lembram que há 20 anos foi aprovada a Lei Cidade Limpa, que baniu placas publicitárias que escondiam a arquitetura paulistana. Tanto Tarcísio quanto Ricardo Nunes negam que essa iniciativa descumpra a lei. Mas qual a sua opinião, Hélio? Carol, o Kassab tem muito orgulho dessa lei Cidade Limpa, mas deveria ter, na verdade, vergonha. Porque é uma lei absurda, ela proíbe as pessoas de terem espaço publicitário na sua propriedade. É uma lei que foi implementada, quando ela foi implementada, ela acabou com muitos empregos na cidade de São Paulo, praticamente dizimou o segmento publicitário dos espaços urbanos. No primeiro mundo não é assim não. Tóquio, Nova York, muitas outras cidades são exemplos de cidades que permitem a publicidade nas propriedades particulares. Na maioria das cidades ao redor do mundo, a propaganda é licenciada dentro de certas regras e tal, mas em São Paulo é proibido, só é permitido uma sinalização visual de até 4 metros quadrados, mesmo sem ser propaganda. O verdadeiro objetivo do Kassab, quando ele criou essa lei, na verdade era bem menos nobre. Ele queria aumentar o preço pago pela outorga da publicidade no mobiliário urbano público. Pontos de ônibus que a prefeitura controla, relógios, esse tipo de coisa. E para isso, o que ele fez? Ele matou a concorrência na canetada. Claro que com apoio dos vereadores. Isso é vergonhoso. O conceito de beleza é subjetivo, mas o Kassab quer que todo mundo concorde que a cidade ficou mais bonita depois dessa lei. Será que ficou mais bonita? O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade feia só porque outdoor é permitido? Nova York é uma cidade feia? Tóquio? Talvez na cabeça do Kassab. E ele vem na maior cara de pau dizer que se o projeto afrontar a lei da Cidade Limpa, ele vai ser contra. Mas é claro que qualquer projeto que preveja a instalação de LED ou grandes painéis vai ficar fora da lei que só permite 4 metros quadrados de sinalização visual. Então, Carol, esse bom projeto apelidado de Times Square paulistana é uma boa oportunidade para que os vereadores acordem e revoguem essa lei Cidade Limpa, por sinal, um nome enganoso, na minha opinião. Ela é um atraso do ponto de vista urbano, é uma ferramenta malandra para aumentar a arrecadação municipal, porque só a prefeitura pode negociar espaço publicitário em monopólio. Hélio Beltrão, trazendo opinião aqui para o Novo Dia. Hélio, muito obrigada. Até quinta-feira. Até quinta, Carol. Obrigado.